Olá, boa tarde para você, bom dia, boa noite, como que vocês estão? Eu tô aqui com muita saudade, com muita vontade de entrar, de colocar esse vídeo aí, porque Deus tem falado muito no meu coração. Eu sei que eu tô em falta com os meus seguidores, porque não tenho feito nenhum vídeo, não tenho gravado nenhum vídeo, não tenho postado nada. Eu tô preparando para mudar, então tá muito difícil, tá muita bagunça, tem muita coisa, né? Tô vendendo coisa, tô encaixando coisas, a minha mudança ainda vai demorar, assim, ainda talvez em março, né? Mas eu já tenho que estar colocando, porque eu tenho coisa demais, e como eu vou mudar para uma casa menor, eu tenho que desfazer de muitas coisas. E também trabalho, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com limpeza, eu cozinho para fora, eu atendo clientes e também tenho a igreja. São muitos afazeres. E eu tô esperando o dia que Deus vai me dar mais assim um tempo maior para me poder estar fazendo esses vídeos, né? Eu tô com 3 receitas ali que eu tô com muita vontade de prepará-las e colocar aqui no canal, né? É um bolo de ricota com cream cheese, né? Com creme com queijo, tipo requeijão. Tem uma outra receita de uma caçarola que eu tô com muita vontade de fazer. Tem uma outra receita de um bolo gelado que também tô com vontade de fazer. Tem tanta coisa, sabe? Que eu tô com muita coisa. Mas hoje eu decidi vir aqui porque, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, né? Vocês sabem que a pessoa, quando Deus tem uma chamada na nossa vida, para poder enviar a palavra, para semear a palavra, essa palavra arde no seu coração. Essa chamada, ela te queima, sabe? Ela te impulsiona, ela não te deixa parada. Quando Deus tem um propósito e te dá uma palavra, ainda que tudo esteja, sabe, correndo ao seu redor, tudo virado, mas o Espírito Santo te impulsiona e te leva até você falar assim, não, agora eu vou fazer isso aqui. Foi o que aconteceu. Eu estava lá no quarto, e hoje eu dormi muito tarde, fui dormir 3h40, foi a última hora que eu olhei o relógio, né? Era 3h40 da manhã. E hoje tinha culto, eu tinha salgado para fritar, tinha doce para me terminar de fazer e entregar, né? Então eu já levantei assim, correndo. Dormi muito pouco, dormi umas 3 horas talvez. E já levantei fazendo, sabe, movendo as coisas para poder dar conta de fazer. E então, aí eu tava aqui, falei, agora eu vou descansar um pouquinho, né? Dei uma ajeitada aqui na mesa. A minha cozinha é muito pequena, então fica amontoado muita coisa. Meu sabão de lavar louça acabou. Na máquina, as vasilhas que eu tenho ali é tabuleira, é panela grande, é muita coisa que não dá para pôr dentro da máquina para lavar, né? Então, e aí mandei ainda uma mensagem pro meu filho para trazer o sabão de cozinha para mim, porque eu já realmente estava sem energia de descer no shopping para comprar sabão de lavar louça. Então, e aí fui deitar ali, descansar. Meu Espírito Santo falou comigo, levanta, Rúbia, e vai levar essa palavra, depois você deita para poder descansar. Vai lá primeiro. E essa palavra já estava no meu coração há alguns dias, que Deus estava falando comigo sobre essa palavra, porque Ele falou comigo nessa palavra, numa situação que eu estou passando, né? Porque o crente não deixa de ter desafio, não deixa de ter, sabe, aflições, problemas, sabe? A vida do crente, ela é bem agitada, não é assim, sabe, sombra e água fresca, não é não. Ainda mais quando você quer servir a Deus com interesse de coração e de alma, as coisas apertam, tem hora, e nós temos também um adversário, né? Temos nós mesmos também para vencer todo dia. Então, às vezes, nós passamos por situações que só Deus para nos direcionar e nos falar. Então, o Senhor falou comigo nessa palavra que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. E eu quero deixar para você essa palavra, porque eu sei como o Espírito Santo falou comigo, ativou minha fé, me deu esperança, me deu descanso através da meditação dessa palavra. Ele também vai fazer no seu coração. A minha planta despencou ali, você viu, né? Atrás aí, a minha jiboia. Eu tô com... aqui tem uns adesivos que é tipo um preguinho. Você põe lá, mas eu acho que a cola que fica atrás de pregar na parede já não tá valendo mais, sabe? Aí despregou uma ali, então tá meio despencado aí. Mas vamos que vamos. Então, Deus falou comigo. Eu tava meditando, tava ali um dia desses aí na semana, acho que semana passada. Eu pensei, sabe, porque às vezes você se vê em situações, você vê também pessoas que você ama em situações que você não tem assim uma saída, você não tem assim para falar, olha, faz isso aqui, que vai por esse caminho aqui. Não é igual um bolo que você vai dar, você já experimentou e dá a receita. Tem situações que às vezes nunca aconteceu com você. É novidade, é coisa nova que vem, é uma coisa que realmente de repente aparece no seu caminho, na sua vida, e você fica assim, sabe? Outras vezes aquilo já tem acontecido várias vezes, mas você ainda não tem uma resposta, você ainda não tem uma direção, você ainda tá ali sem saber o que fazer. E assim acontece comigo várias vezes. E então eu tava orando, e sabe? E Jesus, o Senhor Jesus falou comigo assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu comecei a pensar na palavra de Deus. Você começa a pensar naquilo que você já leu e que você sabe na história, né? O que aconteceu e como foi o final. Se você olha para a vida de Josué, se você olha para a vida de Abraão, se você vai lá ler a história de Gedeão, se você ler lá a vida de Ruth, né? Você vai lá ver como que Esther fez, o que aconteceu com o povo hebreu ali, né? Quando eles queriam destruir ele. Então, assim, e você vê que Mardoqueu foi lá, falou com Esther, e Esther obedeceu, e você vê o final como que foi. E a gente começa a meditar em situações que está na palavra de Deus, que realmente não teria saída se não fosse a intervenção divina. E a obediência com quem Deus falou, faz assim, segue por aqui, faz assim. E então o Senhor falou comigo, sou mesmo. Aí eu pensei comigo, falei, se Deus deu vitória a Josué, se Deus deu vitória a Gedeão, se Deus curou no passado, se Deus libertou no passado, se Deus supriu no passado, se o Senhor manifestou e curou no passado, se Deus libertou no passado, se Deus fez justiça no passado, Ele é o mesmo. Ele não mudou e jamais mudará. Está escrito aqui em Hebreus. E essa palavra nós podemos crer nela, ela é real e verdadeira. Então, aquilo ficou no meu coração e eu comecei a meditar e pensar no que Deus fez e no que Deus já provou para nós que Ele faz, que Ele pode. Aí depois você entra naquele personagem, naquela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e começa a ver Jesus, né? A tempestade tendo que acalmar, aquele vento tendo que cessar, sabe? Você vê a multiplicação dos pães, dos peixes. Você vê o peixe trazendo a moeda. Você vê Deus fazendo assim, ressuscitando o morto de 4 dias. Aí você vê, você lê ali, pode entender, ver através da fé, o Senhor agindo. Aí depois, por fim, você vê Jesus sendo morrendo e ressuscitando e aparecendo vivo, conversando, comendo com seus discípulos. Ele passando de portas fechadas e adentrando e mostrando para Judas, olha aqui, toca aqui para você ver que eu estou vivo. Então você vê ele conversando lá com aqueles que estavam a caminho de Emaús, que ele chegou lá, entrou na casa e conversou com eles. Então são coisas assim
que não deixa espaço para dúvida e nem para o medo e nem para o questionamento. Será que Deus pode fazer? Nós sabemos que Ele pode. Mas muitas vezes nós esquecemos que Ele pode. Saber é uma coisa e ter aquilo ali na sua memória constante, a certeza que Ele vai fazer é diferente. A gente às vezes fala assim, eu ouvi falar que Deus fez mesmo. Mas será que Ele pode fazer? Ou será que Ele vai fazer na minha vida? Aí a palavra de Deus fala para nós. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, com certeza, se Ele fez no passado, se Ele agiu lá para Moisés, se Ele fez lá para Abraão, e se Ele prometeu para a descendência de Abraão pela fé que nós somos também, Ele vai fazer. Deus não mente. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falaria Deus, não faria. Prometeria o Senhor e não cumpriria. É impossível Deus mentir, é impossível. Então, o nosso problema é que nós precisamos voltar para a palavra e começar a ler, e comer, e mastigar, e meditar, até que essa palavra, dentro do nosso coração, ela exploda, sabe? Ela realize aquilo que ela veio para realizar. E a sua fé seja iluminada, os seus olhos sejam iluminados, o seu entendimento seja iluminado, e você receba aquilo que a palavra tem para te dar, através da fé. E aí o Senhor falou comigo assim, eu sou o mesmo ontem, hoje, Rubem, e eternamente. Aí começou a vir na minha memória o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Israel, né? Jacó passou a chamar Israel. Olha o que Deus fez na vida de Jacó, menino. Tremendo. Tremendo o que Deus fez na vida de Jacó. Aí a gente olha para José e vê, caramba, como que Deus fez isso na vida de José? Aí você vai olhando e vai pegando a palavra de Gênesis e vai lendo, aí depois você vai lendo, né? Aí você vem para o Novo Testamento e você vê o que Deus fez. E a palavra de Deus, as promessas, o que Ele fala para nós na sua palavra. Hoje nós somos dispenseiros dessa graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos voltar e trazer no nosso coração, pôr no nosso coração, meditar naquilo que nos traz esperança. E a palavra de Deus é a vitamina mais eficaz para fortalecer a sua esperança, para te trazer esperança. Essa palavra revigora a sua fé e traz uma esperança tão viva no seu coração que você fica rindo à toa, sabe? Eu choro, eu sou a pessoa mais chorona que existe na face da terra. Eu já falo para Deus, Senhor, eu estou emocionado, o Senhor sabe que eu choro, né? E assim é, mas Deus falou muito comigo. E Deus falou muito no meu coração que Ele é o mesmo. Precisamos meditar e lembrar a nós mesmos, trazer à memória que o nosso Jesus não mudou. O Deus que nos salvou, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Vamos para a palavra. Eu estou apaixonada pela história de Israel, meditando em Gênesis, sabe? Aí outro dia eu estava aqui assistindo os 10 mandamentos. Aí eu estava orando um dia, o Senhor falou comigo que aquele problema meu era como a muralha de Jericó. E parecia ser muito resistente, muito forte, sabe? Impossível de cair, de ser destruído. Porque assim eram as muralhas de Jericó. Para quem vinha de fora, Jericó era uma cidade super protegida, impossível do inimigo entrar, por causa daquelas muralhas. E Deus, né, Josué mandou os espias lá, eles foram lá, 2 voltaram com notícias muito negativas e outro voltou e falou, não, a cidade é uma fortaleza, mas Deus nos dá vitória, nós vamos conquistar.
E quando Deus falou comigo que aquela situação minha era como as muralhas de Jericó, eu pensei assim, ainda estou pensando, sabe? Falei, caramba, esse negócio então é complicado. É uma fortaleza, parece resistente. Mas eu fico com a palavra. A palavra de Deus fala que as muralhas caíram de alto a baixo. E Deus deu uma receita, deu uma direção para Josué e os guerreiros, o exército. O que eles tinham que fazer? Vai, rodeia, dá 7 voltas. Na 7ª volta você faz assim, assim, assim. Você grita, você toca a trombeta. E assim foi. Mas o povo de Israel ali, né, no caso, Josué e o exército, tiveram de seguir a direção do Senhor. As muralhas estavam ali na frente deles. Primeiro eles creram que Deus era poderoso para jogar aquelas muralhas por terra. No momento que Deus falou com eles, eles entenderam, né? Josué entendeu, não, essas muralhas vão cair. Nós vamos fazer assim, 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 e elas vão cair. Tinha incrédulo no meio deles? Tinham. Mas, com quem o Senhor falou, a fé estava ali no coração para quê? Para crer, para obedecer e ver o milagre. Então, quando Jesus, o Senhor fala conosco através do Espírito Santo, essa situação sua é assim, aí Ele vai te dar direção para poder fazer, para você seguir. E o Senhor falou comigo, essa situação sua é como as muralhas de Jericó. Mas eu sou o mesmo Deus. Eu joguei as muralhas de Jericó por terra. E essas muralhas também que estão aí na sua vida vão cair por terra. Somente creia. E eu criei. E estou declarando, e estou falando para as muralhas, vocês vão cair. Por mais resistentes, por mais fortes, por mais estabelecidas que parecem, né? Às vezes tem uma fundação tão forte que fala assim, nunca vai cair isso aqui. Mas o nosso Deus, Ele é Deus. Ele é Deus. Se as muralhas de Jericó caíram, a muralha que está na sua vida vai cair. Seja ela o tamanho que for, seja ela a fortaleza que seja. Talvez a fundação dela está lá grudada, mas Deus é maior. E no nome de Jesus eu quero declarar agora, no poder do nome de Jesus, seja quão longa, quão comprida, quão alta, quão profunda as muralhas, quão fortes sejam, talvez estejam estabelecidas aí há anos, há décadas, mas vão cair por terra. No nome de Jesus, vai cair por terra. A única coisa que você precisa fazer é crer e buscar o Deus que joga as muralhas por terra da sua vida. Busca Ele com fé, fala com Ele. Mas no nome de Jesus, eu quero falar agora que a muralha da enfermidade, as muralhas de contenda, de divisão, as muralhas de vício, de prostituição, as muralhas de engano, de mentira, de incredulidade, as muralhas de miséria, de desordem, na sua vida cai por terra, no nome de Jesus. Eu ordeno que essas muralhas caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Vão por terra, vão virar pó e você vai passar em cima e pisar em cima delas, porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. E no nome de Jesus elas vão cair, você vai passar por cima delas e vai conquistar aquilo que Deus já tem conquistado por você. A vitória, a restauração, a cura, a libertação, a alegria. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome que está acima de todos os nomes. É por isso que eu estou aqui. É para isso que eu estou aqui. É por isso que você está vendo esse vídeo. Porque há poder no nome de Jesus. E as muralhas que te cercam, as muralhas que cercam a sua família,
As muralhas que estão cercando as suas finanças, as muralhas que estão cercando a sua saúde, caiam por terra agora, no nome de Jesus. Eu tomo a autoridade do nome de Jesus que Ele me deu para ordenar essas muralhas por terra, e você vai possuir aquilo que Deus já conquistou para você. Possua por fé a saúde, a vitória, a conquista, a libertação, a alegria, a paz, a vitória, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu deixo essa palavra para você, com fé e com certeza em Deus, de que a semente foi semeada, que a vitória já é sua e que as muralhas já caíram, no nome de Jesus. O Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você consiga viver uma vida de vitória dentro e seguindo a palavra de Deus. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Amém? Fica com Deus. O Senhor te abençoe no nome de Jesus.